Olá, eu sou a Tayane. Eu e a minha equipe cursamos licenciatura em matemática na Universidade Federal de Alagoas. Iremos apresentar sobre resolução de problemas contextualizados no ensino médio, trabalhando a competência específica 2 nas unidades temáticas de geometria, estatística e matemática financeira, na disciplina Práticas Pedagógicas 3, matemática e contextualização. A equipe é composta pelos seguintes integrantes: Gabriel Silva, Matheus Silva, Tayane Santos e Tiago Oliveira. De acordo com a BNCC, a competência específica 2 do ensino médio, ela busca propor ou participar de ações para investigar desafios do mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmente responsáveis, com base na análise de problemas sociais, como os voltados à situação de saúde, sustentabilidade, das implicações da tecnologia no mundo do trabalho, entre outros, mobilizando e articulando conceitos, procedimentos e linguagem próprios da matemática. Vamos dar início com a unidade temática Geometria. Nela, vamos buscar desenvolver a habilidade EM13 MATE 201, que busca propor ou participar de ações adequadas às demandas da região, preferencialmente para sua comunidade, envolvendo medições e cálculos de perímetro, de área, de volume, de capacidade ou de massa. A situação problema 1 diz o seguinte: uma pizzaria vende pizzas circulares, com 32 centímetros de diâmetro, divididas em 8 pedaços iguais. O dono do estabelecimento pensou em criar uma pizza de tamanho maior, a ser dividida em 12 pedaços iguais, de modo que a área de cada um deles seja igual à área de um pedaço da pizza menor. Para isso, o diâmetro da pizza de 12 pedaços deve ser aproximadamente igual a 36, 40, 44 ou 48 centímetros. Agora vamos para a resolução. Antes de resolver, o aluno ele deve ter alguns conhecimentos prévios. Ele deve conhecer objetos de estudo específico da geometria plana, envolvendo principalmente as noções de ângulos, elementos do círculo e a área do círculo. Primeiro, devemos encontrar o valor da área da pizza menor com 8 fatias, que vamos chamar de A1. E para isso, a gente observa que 32 centímetros de diâmetro equivale a 16 de raio. Dessa forma, vamos aplicar na fórmula da área dos círculos, que teremos A1 igual a π vezes 162, que vai ser igual a 256 π centímetros quadrados. No passo 2, vamos encontrar a área de um pedaço, que basta a gente dividir a área total por 8. E vamos ter 32 π centímetros quadrados. Pronto, como a gente sabe que o valor da área do pedaço da pizza maior equivale ao valor da pizza menor, a gente tem a seguinte relação: A1 sobre 8 é igual a um pedaço da menor, que é 32 π centímetros quadrados. E A2, que vai ser a área da pizza maior, sobre 12, é igual ao pedaço 2, que é o pedaço da pizza maior, que também é igual a 32 π centímetros quadrados. Então, no passo 4, a gente vai ter a seguinte relação: A2 sobre 12 é igual a 32 π centímetros quadrados. Substituindo o A2, que é a área da pizza maior, por π vezes o raio ao quadrado, temos o seguinte: πr ao quadrado igual a 384 π centímetros ao quadrado. Se a gente divide os dois lados da igualdade por π, a gente tem r ao quadrado igual a 384 centímetros ao quadrado. Aplicando as raízes dos dois lados da igualdade, a gente teria que r é aproximadamente 19,6 centímetros.
E como a questão ela pede o diâmetro, basta a gente multiplicar esse valor por 2 e teremos aproximadamente 40 centímetros de diâmetro. Olá, dando sequência à apresentação, me chamo Matheus e falarei sobre uma segunda situação problema envolvendo a habilidade EM13 MAT 202, que trata sobre planejar e executar pesquisa amostral sobre questões relevantes, usando dados coletados diretamente ou em diferentes fontes, e comunicar os resultados por meio de relatório contendo gráficos e interpretações das medidas de tendência central e das medidas de dispersão, utilizando ou não recursos tecnológicos. Na proposta do problema, os alunos são apresentados a um gráfico de jornal do Ceará referente aos casos de dengue nos bairros em 2012. Logo em seguida, é solicitado que, ao analisar os dados, identifiquem o valor da média, moda e mediana envolvendo os casos de dengue. Para isso, é importante que os estudantes tenham conhecimento sobre os conceitos de estatística, a fim de construir uma linha de raciocínio lógica para encontrar as respostas. Com isso em mente, responderei os itens na ordem do mais simples ao mais trabalhoso, de acordo com uma análise pessoal. É importante que os dados encontrados sejam organizados seguindo uma estrutura crescente ou decrescente. Para a sorte do aluno, a matéria já apresenta os valores em ordem decrescente. A partir disso, fica fácil observar o conceito de moda, que nada mais é do que o valor encontrado com maior frequência nos dados. Nesse caso, temos que a moda envolvendo o número de casos por bairro equivale a 13, pois ela aparece 3 vezes no gráfico apresentado. Aproveitando novamente a estrutura, observa-se que existem 10 bairros, ou seja, um número par de elementos. Com isso, tomaremos a mediana, que consiste na média aritmética envolvendo os elementos centrais da sequência de dados. Nesse caso, realizaremos uma soma entre o quinto e o sexto elemento dessa ordem. Portanto, a mediana encontrada vale 13 mais 13 dividido por 2, ou seja, 26 dividido por 2, que é igual a 13. Por fim, temos o valor da média, que nesse caso será o resultado da divisão entre a soma de todos os casos de dengue pela quantidade de bairros. Dessa forma, temos que a soma de todos os casos de dengue resulta em 137 em 10 diferentes bairros, ou seja, estimando uma média de 13,7 casos por bairro. Olá pessoal, dando continuidade ao assunto, me chamo Tiago. Vou falar um pouco sobre matemática financeira. A habilidade é aplicar conceitos matemáticos no planejamento, na execução e na análise de ações, envolvendo a utilização de aplicativos e a criação de planilhas para o controle de orçamento familiar, simuladores de cálculos de juros simples e composto, entre outros, para tomar decisões. Vamos aqui para a situação problema 3, que diz o seguinte: uma loja de eletrodoméstico oferece duas opções de pagamento: à vista com 10% de desconto no preço anunciado, em duas prestações mensais iguais, sem desconto sobre o preço anunciado, sendo a primeira prestação paga no momento da compra. Qual a taxa de juros mensais embutida nas vendas a prazo? Vamos lá para a resolução. A gente tem que levar em consideração duas informações, né? Considerando o preço do produto como P, o valor à vista é P menos 10% de P, ou seja, é 0,9 do preço do produto, que a gente viu na aula de números decimais, que seria aí 90% o valor do produto, seria o valor do produto com desconto. A segunda informação que a gente tem é: o parcelamento é feito em duas vezes, sendo a primeira parcela no ato da compra e a segunda um mês depois. Cada parcela sendo P sobre 2, que é o valor do produto, dividido por 2, porque no caso são 2 meses. Aí vamos utilizar a fórmula do valor do presente para calcular a taxa de juros 1. Para quem não lembra, a gente tem aqui o valor da fórmula, valor do presente, que é igual a RT sobre 1 mais IT. O VP é o valor do presente, a taxa de fluxo líquido no tempo é as parcelas, certo?
a taxa de desconto é os juros, certo? E o T é o tempo de quanto estamos calculando, certo? Aí a gente utiliza a fórmula VP é igual a P sobre 2 mais P sobre 2 mais 1 mais I elevado a menos 1, certo? Que no caso é o tempo ali, 30 dias, né? A primeira parcela é paga no ato, então é elevado a 1 o T. Como a gente quer deixar tudo em um divisor de cima, estamos elevando a menos 1, como a gente viu na aula de potência. VP, como a gente calculou lá em cima, que diz no anunciado, que a gente fez as contas, é igual a 0,9P, certo? Igual a P sobre 2 mais P sobre 2. A gente pode escrever esse P sobre 2 como 0,5P, que isso seria o quê? 50% do valor do produto. Aí a gente tem 50% mais 50%, certo? A gente subtrai aí em ambos os lados 0,5P. Aí a gente fica com 0,4P igual a 0,4P vezes 1 mais I elevado a menos 1, certo? Se a gente dividir ambas as partes por 0,5P, a gente obtém aí 0,8 igual a 1 mais I elevado a menos 1, certo? Agora vamos resolver para 1. Primeiro pagamos o inverso de ambos os lados para se livrar do expoente menos 1. Se elevarmos, né, vai ficar 0,8 elevado a menos 1 elevado a 1 mais I elevado a menos 1 vezes o menos 1, que daria 1. 0,8 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 0,8, que isso é igual a 1,25, certo? Isolando o I, ou somando em ambos os lados por menos 1, temos que I é igual a 1,25 menos 1, que isso é igual a 0,25. Aula de porcentagem e números decimais, isso é igual a 25%. Portanto, a solução para I é 0,25 ou 25%, que no caso é o preço dos juros que pagamos no produto comprando parcelado. Considerações finais. Neste vídeo vimos problemas contextualizados que se referem à competência específica 2 da matemática para o ensino médio, que abrange geometria, estatística e matemática financeira. Vimos que a contextualização destes conteúdos é importante, que os alunos atribuam significados aos conceitos matemáticos. Licenciatura em Matemática, UFAL.